em Gênesis capítulo 28. Quero ler a partir do verso 10. Esse versículo é o contexto da mensagem. Amém? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, ou Padã Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis que havia na terra posta uma escada, e cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, te darei, a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á do ocidente ao oriente, do norte ao sul, e em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Verdade, Senhor, esse lugar eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Vira a palavra agora no versículo 33, capítulo 33. Vamos ler apenas o verso 18. 33, 18. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está nas terras de Canaã. E quando vinha de Padã Arã, fez assento diante desta cidade. E comprou uma parte do campo, e eis que se estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Mais um versículo. Vira agora capítulo 35, verso 1. Disse, pois, Deus a Jacó: Levanta-se e sobe a Betel. Ali faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Desastres ou vitórias? Uma questão de escolhas. Desastres ou vitórias? Uma questão de escolhas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos ver. O irmão já ouviu falar muitas vezes sobre essa palavra, ou talvez, se você não costuma frequentar uma igreja evangélica, você já ouviu falar sobre Abraão. Talvez tenha visto algum filme na televisão, que é sempre caracterizado por um homem de barba branca, alguém que tem um cajado na mão, geralmente um velho, como o qual é caracterizado os patriarcas. E se nós olharmos para a vida deles, nós vemos sempre homens que tinham contato com o Senhor e um contato direto com Deus. E eles eram conhecidos como homens de Deus. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Irmãos, é tão extraordinário quando um homem decide
Quando o homem, por livre e espontânea vontade, ou por revelação do próprio Deus, ou pela busca do próprio Senhor, ou pela busca do próprio homem, devido à sua necessidade, ele se encontra com o Senhor e ele começa a ter experiências com Deus. Irmãos, é fantástico, é maravilhoso, porque esses homens começam a experimentar o sobrenatural. Algo que não é natural, algo que não é desse mundo, algo que talvez alguns de nós estejamos aqui essa noite para buscar: o sobrenatural, o extraordinário, o milagre. Talvez você esteja aqui essa noite buscando exatamente aquilo que aqueles homens tinham no seu cotidiano, no seu dia a dia, por estarem com intimidade com o Senhor, o extraordinário, o milagre diariamente. Irmãos, quando nós vemos a vida de Jacó, nós vemos a vida de Esaú, quando nós vemos a vida de Abraão, nós aparentemente é uma história distante. Aparentemente é uma história lá longe, de um passado distante, mas ela está muito mais perto do que nós imaginamos. Você sabia disso? Está muito mais perto do que você e eu imaginamos. Vejamos o que Deus tem a falar sobre nós essa noite nesse texto, irmão. Gênesis capítulo 33, versículo 1 mostra o Jacó que partiu com a sua família de Padã Arã. E esse texto mostra já um homem enriquecido, mostra um homem feito, mostra um homem que tinha tido experiências tão fortes com o Senhor. Um homem que tinha tido já, agora com idade avançada, um homem que tinha tantas experiências, porque Deus tinha dado a ele família, bens, e muitos bens, gado, ovelhas, sustento, riqueza, servos. Um homem que diante de Deus cresceu e prosperou. Um homem que tinha tido experiências com o Senhor e o Senhor o fez prosperar. E quando nós vemos essa história, nós logo lembramos desse homem, e nós não entendemos muito como chegar até lá. Como ter essas experiências, a ponto dessas experiências com Deus fazerem tão parte do nosso cotidiano. E como foi essa história? Lá no capítulo 28, versículo 18, o que nós lemos, mostra um homem que sai da sua terra apenas com as informações que ele tinha. Um homem que tinha enganado o seu irmão. Um homem que tinha vivido a vida inteira na barra da saia da mãe. Um homem que vivia sendo e conhecido como enganador. Esse era o homem que saiu da sua terra. Ora, o texto que nós lemos mostra alguém rico. Como alguém de enganador passa a ser alguém abençoado. Como alguém que sai fugido de sua casa passa a ser alguém abençoado pelo toque do Senhor. Bom, aí a história já começa a ficar mais perto de nós. Porque talvez você esteja procurando, eu não sei como está o seu coração agora. Não sei se você tem tido uma vida muito fácil. Eu não sei se você já foi enganado ou enganou. Eu não sei se você está agora numa situação financeira triste.
Eu não sei se você se sente perdido. Eu não sei se você se sente num deserto. Eu não sei se você se sente abandonado. Eu não sei se você se sente como Jacó, andando num deserto quente. Eu não sei como você se sente essa noite, meu irmão. Mas como fazer para sair desse deserto quente, dessa situação caótica, para algo abençoador, aonde Deus está agindo? A primeira coisa que Jacó fez foi ir para o deserto e andar, como talvez você esteja andando agora. Mas chegou um momento que ele teve que parar. E teve que parar, irmão, para descansar. Eu não sei como você está agora, mas chega um momento que você precisa parar. Chega um momento que você precisa parar para descansar, meu irmão. Chega um momento que você precisa parar para pensar. Chega um momento que você precisa parar, porque, irmão, se você continuar no ritmo que você está, você fica louco. Esse ritmo alucinante, hoje, corre, tem que parar, irmão. Não dá para ficar correndo, dando murro em ponta de facas. Talvez seja a hora de parar um pouquinho para pensar o que você está fazendo da sua vida. Eu não estou aqui dizendo parar e se acomodar. Estou dizendo parar para pensar. Parar para pensar para onde está indo a tua família. Parar para pensar para onde está indo a sua casa. Parar para pensar nas decisões que você está tomando. Parar para pensar. Irmão, não dá para continuar andando pelo deserto à noite. Não dá para continuar nesse ritmo alucinante dia e noite. Para um pouquinho para ouvir o Senhor. Para um pouquinho. E sabe, irmão, nossa tendência natural é procurar o conforto. A nossa tendência natural é nós gostamos do conforto. Todos nós gostamos do conforto. Mas quando você está no caos, quando você está entristecido, quando você está amargurado, aí, não sei se você já percebeu ou se você é assim. Durante o dia, se você encostar no sofá, você desmaia. Durante a noite, você não consegue dormir. Durante o dia, se você deitar no sofá, você ronca. Durante a noite, se você deitar, você não consegue dormir. Talvez você precise tomar um comprimido. Por quê? Você está amargurado, já vai descansar. Talvez seja a hora de você parar para descansar essa noite. Como Jacó estava no deserto, ele pegou uma pedra e colocou sobre a cabeça como travesseiro. E aí, irmãos, Deus começou a se revelar a ele. Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, começa a se revelar a ele. De noite, ele tem um sonho. Deus começa a se mostrar. Deus começa a se mostrar a ele. Deus começa a mostrar anjos descendo. Deus começa a mostrar anjos subindo. Deus começa a mostrar algo sobrenatural para ele. Deus começa a mostrar que aquilo que é natural, aquilo que ele via, aquilo que ele enxergava, acabava quando o sobrenatural de Deus chegava. Aquilo que ele enxergava como possível, acabava quando o sobrenatural acontecia. Irmãos, ele viu uma escada que saía do chão e tocava ao céu, anjos subindo e descendo, e a voz de Deus lá de cima falando com ele. Ali, irmãos, todas as perspectivas, todas as expectativas, todos os planos param
sobrenatural de Deus acontecendo. O milagre de Deus está acontecendo. Ali, irmãos, os meus acho acabam. Ali, as nossas dúvidas vão embora. Porque o sobrenatural de Deus está acontecendo. É quando você está parado. É quando você está parado. Você não vê Jacó pedindo a Deus nenhuma manifestação. Você não vê Jacó orando, pedindo nada a Deus, mas Deus do céu olha o coração de Jacó e entende a sua necessidade. Assim como Deus entende a sua necessidade agora, meu irmão. Assim como Deus olha o teu coração do céu e vê que você está passando pelo que você está passando. E há necessidade de uma revelação extraordinária e sobrenatural na tua vida. Deus te revela a ti essa noite, dizendo: viva o sobrenatural nesses últimos dias de 2012. Viva de maneira diferente nesses últimos dias de 2012. Eu não sei como você chegou até aqui, mas Deus desafia você a viver de maneira diferente, buscando o sobrenatural do Senhor. Mas sempre é o depois, né, irmão? O que você vai fazer depois desse culto? A palavra que foi pregada, você vai fazer o que com ela? A revelação de Deus, você vai fazer o que com ela, meu irmão? Vai ouvi-la? Vai atentar para essa palavra? Qual será a tua atitude com aquilo que Deus falar com você essa noite? Para Deus te abençoar, meu irmão, é necessário que você tome uma atitude em relação àquilo que você ouvir aqui essa noite. Qual foi a atitude de Jacó, irmão? Ele tira a pedra debaixo da cabeça e soergue, e ergue a pedra, e levanta a pedra e a coloca em pé. Naquele momento, Jacó estabelece uma coluna. Naquele momento, Jacó estabelece uma coluna. Como estão as colunas da sua casa? Como estão as colunas da sua família? Estão em pé? Todas as colunas de sua casa e da sua família estão em pé? Se você pegar a coluna que estão na sua casa, segurando as paredes da sua casa, e dar uma balançada, evidente, irmãos, estou falando espiritualmente, e você dá uma balançada nessas colunas, elas estão firmes. Firmes, irmãos, essas colunas estão firmes, porque a palavra do Senhor tem segurado essas colunas. A primeira coisa que você deve fazer logo depois de você ouvir essa palavra é que se tem alguma coluna fora do lugar, coloca no lugar essa noite. Se você, mulher, tem falado demais e não tem ouvido o seu marido, se coloca no seu lugar submissa e ouça o Senhor. Coloca a coluna no lugar. E pare e deixe o seu marido falar um pouco. Escute o que ele tem a dizer. Dá um pouco de valor para ele. Chega de só a sua opinião ter sentido. Deus levantou o teu marido como sacerdote do teu lar. Honra o teu marido, esposa. Coluna. Você, marido, tem tratado a tua mulher de qualquer jeito? Coluna está caída. Você está amando a tua esposa como Cristo amou a igreja? Está se entregando por ela? Está se doando por ela? Se está, a coluna está firme. Se não está, a coluna
coluna precisa ser colocada no lugar. Você, filho, tem tratado teu pai e a tua mãe de qualquer maneira? Falado alto, gritado, respondido? Aonde está a honra que a palavra diz que você tem que dar? Será que a coluna está firme no lugar? Será que essa coluna está firme no lugar? Ou será que ela está caída? Ou será que não está na hora de nós levantarmos essa coluna? Da submissão da esposa, do amor do marido, da honra aos seus pais e seus filhos? Será que as nossas colunas estão firmes? Mas não basta estar firme. Jacó derrama azeite sobre a pedra. Você, sacerdote, você, marido, tem um papel especial essa noite. Você tem que pegar o azeite, é o Espírito Santo de Deus, e derramar sobre a tua casa. Você tem que derramar esse azeite na sua casa. Você, esposa, entenda que essa é a função do teu marido, não é a tua. Quem derrama o azeite é o teu marido. É ele que vai derramar o azeite sobre a tua casa, a tua pedra e a tua coluna, para ela ficar firme. Ele coloca a coluna em pé. E a partir do momento que as coisas estão no lugar, ele faz 5 pedidos a Deus. Jacó faz 5 pedidos a Deus. O primeiro: se o Senhor estiver comigo. Jacó busca a presença de Deus. Se tu estiver comigo, não dá para ficar sozinho. Se você colocou a coluna no lugar, você andou, jogou azeite sobre ela, não dá para achar que o jogo está ganho. É preciso estiver comigo e me guardar, irmão. Proteção. Nós precisamos da proteção de Deus. Com as nossas mãos não chegaremos a nenhum lugar. Precisamos da proteção do Senhor. Se tu estiveres comigo e me guardar, se me deres o pão, sustento. É necessário que Deus, irmãos, seja nessa hora o Jeová Jireh, o Deus da provisão na sua vida. É aquele que chega na hora certa, é aquele que não se atrasa, é aquele que às vezes permite uma dificuldade para que nós aprendamos alguma coisa, mas ele vem com o sustento. A provisão vem do Senhor. Creia nisso, irmãos. Comece a buscar a presença de Deus, a proteção de Deus. Comece a buscar o sustento de Deus. Me deram o que vestir. Mais uma vez ele fala do sustento. E o Senhor me fizer voltar para casa. Como estava o coração de Jacó quando saiu? Brigado, com a desavença com o irmão, entristecido porque não podia mais falar com a família, pai contra filho, filho contra pai, engano, mentira. Naquele momento, depois de ele colocar a coluna no lugar, deixar a pedra no lugar, ele começa a orar e agora ele pede para o Senhor paz. Se
Senhor, eu quero ter minha paz de volta. Eu não consigo viver do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso ter a paz do Senhor na minha vida. Eu quero ter a paz com a minha família. Eu quero poder voltar para a minha casa. Eu não sei como está você hoje, irmão. Talvez você esteja entristecido com pessoas. Talvez você esteja amargurado com o seu coração com pessoas. Está na hora de você começar a pedir para o Senhor: traz paz ao meu coração. Traz paz ao meu coração. E aí Deus começa a agir. Jacó fez um pedido. E ao mesmo tempo que ele fez um pedido, ele faz uma promessa a Deus. Ou faz um voto. Olha só o que ele fala para Deus. Primeiro, edificarei a casa de Deus. Olha a promessa. Se Deus fizesse tudo isso, guardar, proteger, dar paz, ele edificaria uma casa de Deus, um altar. Segunda coisa que ele falou: o Senhor será o meu Deus, eu vou honrá-lo. Se o Senhor fizer isso por mim, o Senhor será o meu Deus, como foi do meu pai, como foi do meu avô. O Senhor será o meu Deus. Terceiro, tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo, para honrá-lo com os meus bens. Deus deu a Jacó esposas, filhos, rebanhos, servos, servas, riqueza, fortuna. Deus trouxe a paz entre os irmãos. Deus atendeu a todas as orações de Jacó. Você está entendendo? Deus atendeu a todas as orações de Jacó. Você tem dúvida que Deus pode atender a sua oração, meu irmão? Você tem dúvida que você tem um presente aqui essa noite? Você tem dúvida que Deus está ouvindo a tua oração? Deus não negou nenhum bem a Jacó, não negará nenhum bem a você também. E muito provavelmente você já esteja experimentando da mão do Senhor na tua vida e na tua casa. Muito provavelmente você já tem vivido dias melhores na tua casa e na tua vida. Você já tem visto a mão de Deus agindo. Você tem visto milagres acontecendo na tua vida, como Jacó viu. Se você ainda não viu, irmão, pode ter certeza que você verá. Mas existe um problema aqui, irmão, e que a gente tem que ficar muito atento. Quando a gente começa esse relacionamento com o Senhor, começa a usufruir da bênção de Deus, começa a receber de Deus, e Ele vai dar. Deus vai encher a tua casa, Deus vai encher o teu lar de mantimento. Ele prometeu, irmão. Ele vai te dar os teus bens, vai dar. Mas o que você vai fazer com tudo isso que Deus está te dando? O que você vai fazer depois que Deus te der todas essas coisas? Sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó tinha prometido edificar a casa de Deus, ou fazer um altar. Sabe o que Jacó fez? Pegou a sua casa, os seus bens, e foi para onde ele queria. Ele não perguntou a Deus para onde ele deveria ir. Ele simplesmente viu uma porta aberta e entrou por ela. Ele simplesmente viu uma porta aberta e entrou. Fez o que quis.
vai para Siquém. Siquém é uma cidade que representa a prosperidade do mundo. Era uma cidade próspera, uma cidade que tinha um comércio forte. Lá no capítulo 33, 18 a 19, fala assim: e chegou Jacó salvo à casa de Siquém, onde está a terra de Canaã, quando vinha a Padã-Arã, e fez ali assento diante da cidade, e comprou ali uma parte do campo em que estendera a sua tenda. Irmãos, quem deu aquilo que Jacó tinha? Não foi Deus? Não foi Deus que deu tudo aquilo que Jacó tinha? Não foi? Ele tinha dinheiro, não tinha? Agora ele podia comprar o que quisesse, não podia? Não podia? Só com a permissão de Deus, tá? Lembra que eu falei aqui na quinta-feira? O dinheiro não é teu. Deus te deu. Pergunta para Ele o que você vai fazer com ele. Você não pode fazer o que você quiser. Amém? Amém? Se Deus te deu, pergunta para Deus o que você vai fazer com ele. Por quê, irmãos? Porque Jacó fez o que ele queria com o dinheiro dele. Foi lá, ele tinha dinheiro, comprou uma casa onde Deus não queria. Lá em Siquém. Uma casa bonita, poderosa, ostenta todo o poder que ele tinha. Agora ele não era mais um homem de tendas, agora ele era um homem com propriedades. Eu tenho a minha casa. As consequências começaram a vir na vida de Jacó. 5 anos. Às vezes Deus deixa a gente fazer coisas, irmãos. Às vezes Deus permite que a gente faça coisas e deixa a gente fazer para ver até onde vai a nossa confiança de verdade dele. Porque nós falamos muito que confiamos e que acreditamos em Deus, mas continuamos fazendo aquilo que queremos. Continuamos agindo como nós agimos sempre. Perguntou para Deus: o que você vai fazer com o seu 13º salário? Se você não tiver? Ou já está fazendo plano sem nem Deus saber o que tu vai fazer com ele? Separou a parte de Deus ou não? É contigo, irmão. É comigo não. Sabe o que Deus fez com aquele, permitiu que acontecesse com aquele homem? Jacó fez o que ele queria. Chegou no lugar onde ele queria. Comprou o que ele queria. E aí começaram a acontecer os problemas. Ah, mais uma coisinha. Não era onde Deus queria a casa. Aí sabe o que Jacó fez? Ele foi lá e fez um altar para Deus. Jacó foi lá e ergueu uma pedra. Ele não tinha prometido? Ele foi lá e cumpriu. Mas não era onde Deus queria. Muitas vezes nós fazemos coisas e achamos que é para Deus, mas não é o que Deus quer. É o que eu quero. Eu só faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Que pastor que nada, que líder que nada, é do meu jeito. Está construindo o altar aonde não é para construir. Vai dar com os burros na água. É o que está escrito na palavra, irmão. Fazer as coisas que Deus não quer é dar com os burros na água, é bater cara na parede, é construir altar falso, é usar fogo estranho. Deu lá uma tapiadinha no Senhor, não perguntou para onde ele devia ir, o que ele devia comprar. Agora ele quer construir um altarzinho
diz a palavra do Senhor? Sabe o que aconteceu? 5 anos depois, Jacó tinha uma linda filha chamada Diná. Foi estuprada. Sabe o que aconteceu com seus filhos? Com raiva do que tinha acontecido, matou uma multidão. Tornaram-se assassinos. Será que era isso que Jacó queria para sua família? Quando comprou aquela casa por 100 dinheiros? Será que era isso que ele esperava? Será que ele achava que aquilo era... Não, irmão, ele achava que era a bênção de Deus, mas ele nem consultou a Deus. As coisas começaram a dar tudo errado de repente, e ele não sabia por quê, porque não consultou o Senhor. Começou tão bem, orou, Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou, por que não continuou fazendo da mesma maneira? Não, agora quando recebeu de Deus as bênçãos, começou a fazer o que quis. Aí o desastre chega, e aí falam que não, isso é o acaso, isso acontece com qualquer um. Ninguém assume que está aonde Deus não quer, está fazendo o que Deus não quer. Não assume isso, irmão. A filha estuprada, os 2 filhos assassinos, a família destruída. Agora ele olha para as paredes daquela casa e vê tristeza, não vê mais alegria, porque estão fora da vontade de Deus. Deus tem misericórdia de todos nós, irmão. E por causa da misericórdia dele, Deus chama Jacó. Jacó, vem. Capítulo 35, verso que nós já lemos, verso 1 e 2. Levanta-te, levanta-te e vai para Betel, habita ali, habita em Betel. Era ali aonde eu tive contato contigo, aonde você fez voltar, aonde você viu os anjos subindo e descendo. É ali que eu quero que você esteja, em Betel. Deus quer te abençoar, irmão. Não do teu jeito, do jeito dele. Deus quer te abençoar por você fazer a vontade dele, não a sua. Já perguntou para Deus o que você tem para fazer com a bênção que ele vai te dar aqui essa noite? O que Deus tem para fazer, meu irmão? Agora Jacó ouve a voz do Senhor. Coloca a viola no saco, bota nas costas, junto com as suas coisas, e vai para onde Deus mandou. Jacó agora tinha uma experiência com Deus muito forte. Eu estou sofrendo porque eu estou fazendo o que eu quero, não o que Deus quer. Eu estou em Siquém e Deus mandou ir para Belém. Eu tenho que sair de Siquém para Belém agora. Belém é o lugar onde Deus me quer. Betel. Betel é o lugar que Deus te quer, irmão. Betel é o lugar de revelação. Betel é o lugar de encontro. Betel, a Bíblia chama Betel de cidade e luz, aonde habita a luz.
Irmão, não fique em Siquém, não. Siquém não é o teu lugar. Vá para Betel. Deus está mandando você ir para Betel. Sabe o que é? Para de fazer a tua vontade. Busque a vontade do Senhor essa noite. O que o Senhor está falando com você? Capítulo 35, versículo 9 e versículo 10. Mostra o que acontece agora, quando aquele homem resolve obedecer ao Senhor. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. Ele ordenará a bênção sobre a tua vida. Mas não faz do teu jeito, irmão. Faz do jeito de Deus. Faz do jeito de Deus. Do jeito de Deus é melhor. Evita as crises em família, estupro, assassinatos, mortes, drogas, violência, por estarmos fazendo o que Deus não quer. Do nosso jeito. Irmãos, vamos ser maduros hoje, deixando um pouquinho a nossa postura de orgulho, porque todos nós somos orgulhosos. Conta-se a história de um menino, e ele foi eleito o menino mais humilde da terra. Não tinha ninguém mais humilde que ele. E foi dada a ele uma medalha. E na mesma hora que ele ganhou aquele título, ele perdeu. Porque na hora que ele pegou a medalha, ele pôs ela no peito. E uma pessoa humilde não põe medalha no peito. Pessoa humilde esconde a medalha. Se você não está escondendo a medalha, você tem ostentado no seu peito algumas coisas, então você é uma pessoa que tem orgulho, irmão. Então, às vezes nós ostentamos a medalha da vestimenta, da roupa. Às vezes nós ostentamos as medalhas do dinheiro, do carro. Que medalha você pode estar ostentando, irmão? Que está te fazendo, às vezes, fazer o que você quer. Para conquistar, para ter que ser melhor do que alguém. Será que você não está em Siquém e por isso tem acontecido tanta coisa contigo? Deus essa noite está te mostrando que o presente que Ele tem para te dar é o caminho de Betel, o caminho da humildade, o caminho da obediência. Vem para o Senhor, vem fazer do jeito de Deus, se humilha um pouquinho, faz um pouquinho do jeito de Deus, para de gritar tanto, para de berrar, para de brigar, para quê? Discussões sem tempo, sem medida, sem limite. Está na hora de parar, deitar a cabeça na pedra e deixar Deus falar conosco. Amém? Deus quer nos levar para onde Ele quiser. Não vai para onde você quiser. Faz do jeito de Deus. É melhor. Amém? Queria que você fechasse os olhos por algum momento. Feche os olhos.